Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos. Se você é novo ou nova, está chegando aqui no canal, quem vos fala aqui é Fabrício Minuzzi. E como sempre eu vou direto ao ponto, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma coisa chamada depressão, né? Um assunto bastante sério, um pouco delicado de certa forma também, né? E eu acho que é importante a gente conversar, discutir sobre essa questão, né? Então eu vou iniciar fazendo algumas perguntas para você já ir refletindo, né? Então eu já queria saber de você se você sabe o que é depressão. Sabe realmente o que é depressão ou você acha que sabe o que é depressão, né? Você já teve depressão? Você conhece alguém muito próximo de você que você acompanhou, que você viu com depressão, né? O que você sabe sobre depressão? O que você pensa a respeito dela, né? O que você pensa a respeito da depressão? O que ela é, o que ela significa na vida para você, né? E com essas questões, com essas reflexões, então, eu começo compartilhando um pouquinho da minha história, da minha visão, né, de depressão. E vou falar aqui como uma pessoa que já teve aí algumas vezes, né, pelo menos 3 crises de depressão bem fortes, né, um pouco longas também, e, enfim, bem intensas, bem dolorosas, né. E eu era um cara que antes de ter minha primeira depressão, até meus 20 e poucos anos, 26 anos mais ou menos, eu falava e dizia que depressão era coisa de gente cabeça fraca, desocupada, que queria achar uma desculpa para fugir dos problemas e coisas do tipo. Então o que acontece? Mais ou menos dessa idade, eu já era um cara considerado bem maduro, apesar de ter 20 e poucos anos. Não é uma coisa que eu só pensava e falava, mas as pessoas me diziam, né? E eu já tinha passado por várias coisas na infância, na adolescência, nessa fase adulta que eram comum, né? De outras pessoas também passaram, né? Em um grau diferente, um momento diferente ou não da vida e tal. Mas eu pensava isso sobre depressão. Eu realmente não via depressão como uma doença, como uma coisa real, né? Eu achava que era uma coisa, como eu disse, né? Infelizmente, de pessoas cabeça fraca, desocupadas, né? Que estavam fugindo da vida dos problemas. Mas então, quando eu estava por volta acho que de 26 anos, mais ou menos, eu sofri um assalto e eu levei um tiro no peito, né? E então me faltou o chão. E aí de repente eu venho várias coisas juntos, né, com esse problema, com esse fato que aconteceu, aonde eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico e posteriormente, né, em paralelo, em conjunto, depressão, né? E ela demorou um bom tempo, né? Então ali eu comecei a ver que isso era algo real, né? Isso não era algo imaginário, inventado, né? A depressão, síndrome do pânico e tantos outros distúrbios psíquicos, né? Eles são reais e às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais esclarecida, ou forte, ou isso ou aquilo. Todo mundo está sujeito, né? Todo mundo está sujeito, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas todos nós estamos sujeitos. Então, realmente, a partir dali eu comecei a ver, né, que o meu julgamento, as minhas afirmações estavam erradas. E eu tive que fazer todo um trabalho, né, de reverter isso e superar principalmente, né, essa depressão, essa síndrome do pânico, que foi algo assim bem pesado para mim, né. Isso me incomodou e me perseguiu durante anos, né. Mas enfim, voltando aqui ao foco principal, que eu quero realmente falar um pouquinho da depressão de uma forma geral, né? E eu vou falar de uma forma bem simples, né? Bem direta, assim, bem crua. É um assunto bem delicado, né? Que pode se aprofundar muito, tem muito assunto, muita coisa para falar sobre depressão. Mas em resumo, para quem não sabe, ou para quem acha que sabe, né? Ou até para quem acha que realmente sabe, ou já teve depressão, às vezes nunca se deu por conta, para parar para pensar, né? A depressão, de uma forma bem crua, bem simples assim, né, direta, ela basicamente é excesso de passado, né? Então a pessoa que cai em depressão, se ela for se autoanalisar, ou se ela for para um terapeuta, para um psicólogo, para um psicanalista, o que for, né, a pessoa vai estar demonstrando fatos, né, demonstrando
pensamentos, sentimentos, né, atitudes de uma pessoa que está presa a algo no passado, né? E isso é só realmente a pessoa que está vivendo aquilo para saber o que significa para ela, né? Então muitas vezes para a gente parece bobagem, parece besteira, né? Uma frescura, como a gente diz lá no sul, né, da pessoa com relação a uma dor, algum sentimento, alguma coisa que aconteceu, mas a pessoa não consegue se livrar daquilo, não consegue se desapegar daquilo e fica remoendo. E a partir disso ela começa a desenvolver vários pensamentos que vão fortalecendo, que vão se enraizando, né? E vão dando cada vez mais força, aumentando cada vez a dor dela. De uma maneira tal que ela chega a um ponto que ela às vezes sozinha não consegue sair, né? Com a ajuda de alguém, né? Um terapeuta, uma pessoa mais próxima, querida, que realmente consiga entender, respeitar a dor e, enfim, auxiliando essa pessoa para conseguir ressignificar, conseguir mudar, né, alguns pensamentos e, consequentemente, depois, né, isso se tornar sentimentos e ações, ela fica presa naquele sentimento, naquela coisa que aconteceu no passado e pode ser para nós, né, para mim, para você, uma bobagem, uma coisa pequena, uma coisa sem importância, mas para aquela pessoa aquilo é importante, né? Então aquele fato, aquela situação, aquela pessoa que fez ou algo, ou disse algo, ou, né, morreu, enfim, para ela aquilo é uma coisa muito importante, né? Então ela fica revivendo e a vida dela passa primeiramente num percentual menor e depois isso vai crescendo até o ponto de chegar a 60%, 70%, 80% do tempo da energia dela, ela fica só em função daquela dor, né? Aquele trauma, aquela mágoa, aquele ressentimento que ela foi alimentando durante algum tempo e não conseguiu, né, superar, se desapegar e ressignificar. Então, os outros 20% que sobram realmente são muito poucos, né? Que aí sobra uma parte aí pro presente, outra parte pro futuro, né? Então ela realmente ela fica revivendo e remoendo e ressentindo, né, aquela dor de alguma coisa que aconteceu com ela, né? E isso pode ser qualquer coisa, pode ser uma experiência negativa com um amigo, com um familiar, com uma pessoa que estava se relacionando, né, alguma questão de trabalho, enfim, pode ser N coisas, né? Realmente nós seres humanos somos seres muito complexos, né? Então é só realmente analisando cada caso, né? E para cada pessoa vai ser diferente. Mas basicamente é isso, né? Como eu disse, tem outras coisas. Mas se você conhece uma pessoa e você não entende, não conhece muito de depressão, você acha que sabe, né? Se você parar para analisar um pouquinho essa pessoa, se você conhece, convive com ela há algum tempo, né? Principalmente melhor se antes dela ter depressão, né? Ter tido depressão, ter desenvolvido depressão, você vai ver que essa pessoa, ela, em algum ponto, ela mudou e ela passou a ser uma pessoa mais negativa, mais retraída, né? Mais reclusa. E isso teve um porquê, né? E ela, de repente, não teve o apoio que precisava, o que achava que merecia para conseguir superar aquilo, né? Então a gente deve procurar primeiro respeitar a dor do outro, porque a gente não sabe, a gente não está no lugar do outro. A gente pode achar que sabe, né, pela nossa experiência, mas nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma coisa. Então, primeiro tentar respeitar e, se possível, tentar ajudar, né, com alguma palavra, alguma coisa, alguma orientação. Hoje no Brasil na rede pública tem profissionais ótimos, maravilhosos, né? A gente tem N opções de terapeutas que a pessoa pode estar buscando e sim, eu sei que muitas vezes a pessoa não consegue por uma razão ou outra na rede pública, né? Ou mesmo pagar particular algum tipo de terapia, que realmente existe muitas opções, mas tem muito material também na internet, muitos livros que ajudam, né, a gente a entender essa questão e eu digo assim, não só para a questão da depressão, mas várias outras coisas. Eu sou um maior incentivador hoje das pessoas buscarem autoconhecimento, né? Então essa é uma das formas também de conseguir superar. E claro, se tiver alguma pessoa que você goste, confie, que te queira bem, que te dê um apoio, um suporte, isso vai ajudar e muito, né? Vai te dar forças, porque você pode conseguir sozinho, sim, essa pessoa que está com depressão pode conseguir sozinha, pode, só que é bem mais difícil, bem mais doloroso
e com certeza vai levar mais tempo, né? Então, se ela puder ter a ajuda de um profissional realmente interessado, dedicado em auxiliar ela, né, isso vai fazer toda a diferença. Numa segunda situação que ela não consegue por uma razão ou outra, né, ela tiver que buscar sozinha, se ela tiver a ajuda de um familiar, de um amigo, isso também vai fazer muita diferença, né? Então, por hoje, eu deixo aqui o meu recado. Eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre ansiedade, e talvez eu vá dividir em mais 2 ou 3 vídeos falando como superar, né? Aí dando algumas dicas de como superar essas questões, né? Tanto de depressão como de ansiedade, tá bem? Vejo vocês no próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas. Um forte abraço aí e até breve. Gratidão.